Estás à vontade. Ok, muito bem. Então, olá. Como o Miguel já disse, o meu nome é Ricardo. Portanto, eu estou a fazer a minha tese de mestrado aqui no técnico, no Centro de Física Teórica de Partículas. E agradeço desde já ao NFIS que me convidou para vir aqui falar um bocado sobre o que é que eu ando a fazer. Bem, e disseram para focar nos meus colegas da licenciatura. Bem, eu já vi que neste momento está aqui, em geral, o pessoal mais velho, mas pode ser que o resto do pessoal veja depois mais tarde no YouTube. Então o que eu decidi foi que eu não queria ir muito a fundo em coisas que seria um bocado difícil de explicar e que se calhar nem sequer seria muito interessante. Mas eu também não quis fazer uma daquelas talks padrão que vocês já devem ter ouvido sobre o modelo padrão. Decidi então fazer algo no meio e vou tentar explicar-vos qual é que é o método de pensar que eu uso quando me deparo com novos modelos em física de partículas. Bem, a meu ver, aquilo que eu tenho que começar por fazer é explicar-vos como é que nós construímos os modelos em física de partículas. Então, para começar, deixem-me listar 3 passos básicos que nós vamos começar por explorar hoje. O primeiro passo é escolher as simetrias do nosso modelo. Estas simetrias podem ser simetrias de espaço, como translações ou rotações, ou outros tipos de simetrias que nós já vamos ver. Depois nós temos que escolher os campos do nosso modelo e as suas representações nessas simetrias. Bem, os campos são uma espécie de funções que dependem do espaço-tempo e que representam as diversas partículas. Bem, eu gosto de imaginar as partículas como assim, uns altos gaussianos nestes campos, apesar de na prática nós não fazemos contas com este tipo de distribuição. Ok, finalmente nós temos que escrever o Lagrangiano. Bem, e o pessoal mais novo que se calhar não sabe o que é que são os Lagrangianos, isto são apenas uma quantidade física de onde nós podemos deduzir as equações do movimento. Isto substitui as leis de Newton, as leis de Maxwell ou qualquer outra teoria que se encaixe no formalismo lagrangiano. Ok, esta imagem à vossa frente vai mudar ao longo da próxima meia hora, mas deixem-me começar por aplicar isto a uma teoria que toda a gente já conhece, o eletromagnetismo clássico. Ok, e quando eu digo clássico, isto é mesmo clássico, ou seja, esqueçam a relatividade, esqueçam a quantização, isto é clássico. Comecemos então por indicar as simetrias do sistema. Nós temos estas relações, as rotações, a paridade e a inversão temporal. Ok, mas o que nos interessa para avançar são as representações que podemos usar para descrever os campos da nossa teoria. Bem, para isso eu quero concentrar nas rotações. Ok, olhando para as rotações, nós podemos ter 2 tipos de campos. Podemos ter campos escalares, que a cada ponto no espaço fazem corresponder um número, e quando rodamos o espaço, o campo vai mudar de posição, mas o seu valor não se transforma. A este tipo de representação nós também chamamos a representação trivial. Ok, a outra representação que vocês já conhecem é a representação vetorial, que a cada ponto do espaço faz corresponder um vetor destes. Desta vez, quando nós rodamos o espaço, o vetor também vai rodando com este e roda exatamente da mesma forma que o próprio espaço, ou seja, com a mesma matriz de mudança de base. E isto é o que nós chamamos de representação fundamental. Ok, agora sim estamos prontos para mover para o segundo passo e indicar os campos da nossa teoria. Ok, mas como a gente já olhou para as equações de Maxwell, a gente já sabe que a escolha certa são estes 4 campos que eu tenho aqui. Portanto, a densidade de carga, a corrente, o campo elétrico e o campo magnético. Ok, mas me permitem dar-me mais jeito de trabalhar com os potenciais elétrico e magnético, que é equivalente. Bem, só olhar para a notação, já é um bocado óbvio quais é que são os escalares e quais é que são os vetores. Finalmente, a gente vai escrever o Lagrangiano. Bem, e quem quiser verificar pode pegar neste Lagrangiano e deduzir as equações de Maxwell. Ok, agora imagino que vocês estejam a pensar, ok, boa, tivemos com tanta coisa, com simetrias, representações, só para escrevermos um Lagrangiano arbitrário que me dá o resultado certo. Qual é que é o ponto disto? Ok, o ponto é que agora vamos fazer o mesmo com a teoria quântica, comparar e discutir as diferenças. Aguentem um bocadinho. Ok, vamos então para a eletrodinâmica quântica. Desta vez nós temos 2 simetrias que nos interessam. Uma delas é a relatividade restrita. Aqui
nós voltamos a ter escalares, a representação trivial, esta representa partículas de spin 0, pois elas não se transformam em rotações. Também voltamos a ter os vetores, a representação fundamental, que representa partículas de spin 1, pois estas rodam em conjunto com o espaço-tempo. E, finalmente, temos uma nova representação, que são os spinors, a que chamamos a representação de Dirac. Estes representam partículas de spin 1 meio, os fermiões, embora desta vez seja difícil de explicar-vos de onde é que este número vem. Ok, vamos então ver para a outra simetria, que é uma simetria de Gauge 1. Ok, vamos por partes. Imaginem que um campo φ, que a cada ponto do espaço faz corresponder um número complexo. Bem, a simetria U1 significa que este campo é multiplicado por uma fase. Ou seja, em vez de ser uma rotação no espaço real, é uma rotação no espaço complexo. E todos os nossos pontos neste campo são multiplicados por esta mesma fase. E é só isto que o 1 significa. O que define aqui a representação é a carga Q que vocês veem aqui. Portanto, se a carga for nula, a nossa representação é a representação trivial, pois o campo não se transforma. Ok, agora falta explicar o que é gauge. Gauge significa que o ângulo a que roda, este θ, ele próprio depende do espaço-tempo. Ok. Portanto, isto significa que cada ponto no espaço-tempo vai ser multiplicado por uma fase diferente. Ok, então, como é que nós fazemos a teoria satisfazer este tipo de simetria? Para a nossa teoria satisfazer esta simetria, nós temos que adicionar um campo vetorial chamado campo de gauge, que se transforma desta forma. Este campo é o que nós chamamos de fotão. E isto inclui os potenciais elétrico e magnético. Dizer que temos uma simetria de gauge 1 é então equivalente a dizer que temos eletromagnetismo. Bem, a interação das outras partículas com o fóton é ditado por esta carga Q que vocês veem, que eu já vos falei há bocado. Vamos então colocar já o fóton na nossa tabela. Ok, está na altura de nós irmos preencher o resto da nossa tabela. Mas, como eu já pus aqui o fóton, agora já só nos falta o eletrão. Como o eletrão é um fermião, tem um spin no meio, e por isso é um spinor. Fica aqui. E a sua carga é -1. Ok, agora seria a parte de escrever o Lagrangiano, mas desta vez eu quero fazer um interlúdio para vos falar de renormalização. Bem, suponhamos que o nosso Lagrangiano tem um termo de interação deste género, onde aquele psi é o campo do eletrão. Este termo representa um diagrama desta forma, que é basicamente um eletrão a emitir um fóton, onde aqui o tempo vai da esquerda para a direita. E a amplitude deste diagrama é E. Porquê é? Porque é o termo que aparece a multiplicar aqui no Lagrangiano. Ok, mas agora temos um problema. É que quando eu meço isto experimentalmente, eu não consigo distinguir este diagrama de outros diagramas mais complexos, como este que temos aqui. São diagramas em loop. Pronto, e acontece que, se eu for fazer as contas para este diagrama, vou ver que eles têm uma amplitude infinita, o que, à primeira vista, parece querer dizer que este processo tem uma probabilidade infinita, o que não pode ser. O resultado final tem que dar algo finito. Tem que ser algo que eu consiga medir experimentalmente. Uma espécie de é eficaz. Ora, acontece que se fizermos agora umas contas muito complicadas, nós conseguimos quantificar estes infinitos em coisas do género de 1 sobre epsilon, onde epsilon vai para 0. E se a única coisa que realmente tem que ser física aqui é o nosso é eficaz, isto significa que o nosso é do Lagrangiano cá em cima pode ser substituído por esta quantidade, que acontece que por si só já é infinita. O valor do primeiro diagrama então muda e os nossos infinitos cancelam, resolvendo o problema dos infinitos. Ok, pronto, isto agora vamos deixar isto assentar um bocadinho. Não sei se há dúvidas. Ok? Então, se me permitem, devagarinho vamos tentar avançar um bocado. E, portanto, nós íamos escrever o Lagrangiano, não era? Então, o que é que isto tem a ver com a parte de escrever o Lagrangiano? Imaginem que eu não tinha escrito este termo no meu Lagrangiano. Bem, nesse caso, o primeiro diagrama não existiria. Mas diagramas como o segundo poderiam continuar a existir. Bem, este que eu desenhei aqui por acaso não, mas outros do género continuam a existir.
por aqui que também não é infinito. Agora, acontece que nós já não teríamos esta maneira de cancelar os infinitos. A teoria tornar-se então não renormalizável. E a gente não pode deixar isto acontecer. Pronto, agora, acontece que quando nós vamos para o passo de escrever o Lagrangiano, só existe um único Lagrangiano renormalizável para uma dada lista de simetrias e campos. Isso quer dizer que, e isto é apenas em física de partículas, o terceiro passo não é realmente um passo, mas uma consequência dos dois primeiros. Pelo que dizer as simetrias da teoria e os campos que existem é o suficiente para definir a teoria, pelo menos em física de partículas. Bem, eu podia dizer que isto agora tem umas consequências filosóficas, pois significa que as teorias estão bem definidas, mesmo antes de escrevermos de algum formalismo. É um bocado como dizer que uma matriz está bem definida sem ter de a escrever numa determinada base. Mas deixemos isto para outro dia. Ok, só para completar, vamos então mostrar-vos o Lagrangiano de QED. Portanto, temos o termo cinético e de massa do fóton, do eletrão no início, depois os termos com o F. O termo com o F é um termo de cinético do fóton, e finalmente o último é o termo de interação que eu já vos mostrei. Bem, agora, antes de finalmente avançarmos para o modelo padrão, imaginem que queriam pegar nesta teoria e dar massa ao fóton. Nesse caso, vocês teriam que pôr um termo no Lagrangiano, um termo de massa, como este aqui. Mas, como eu já vos disse, nós não temos a liberdade de andar a adicionar e remover termos do Lagrangiano. Isso torná-lo-ia não normalizável. De facto, este termo nem sequer é invariante sobre as transformações de gates que eu vos falei. Pelo que nós não podemos adicionar massa ao fóton desta forma. E já agora nem podemos adicionar a outro bosão de gauge vetorial que tínhamos no nosso modelo. Bem, mas nós no modelo standard, nós sabemos que os bosões W e Z têm a massa. Por isso é melhor tratarmos de resolver já este problema. Bem, para quem ainda não adivinhou, é aqui que entra o famoso if. Imaginem que no segundo passo eu tinha adicionado um campo escalar com carga unitária. Nesse caso, vai aparecer um termo no Lagrangiano chamado o potencial de Higgs. Este potencial tem um termo quadrático e um termo quártico. E dependendo do sinal do primeiro, o potencial pode ter duas formas. Uma delas é esta forma de taça. Aqui o plano XY representa o plano complexo. E como nós temos uma simetria de gauge 1, o potencial é simétrico em rotações neste plano. Bem, no corte à direita, podemos ver uma bolinha, e esta bolinha representa o nosso estado fundamental, o de menor energia. Se imaginarem a bolinha no meio da vossa taça, percebem que se ela olhar para qualquer lado, vai ver sempre a mesma coisa. Isso significa que o nosso estado fundamental, ou o vácuo, preserva a nossa simetria de gauge. Bem, a outra forma possível para o nosso potencial é esta forma que vocês já devem ter visto, o potencial mexicano. Neste caso, o nosso estado fundamental não se encontra no centro. E a nossa bolinha vai ter que cair em alguma das direções. E agora, desta vez, se a bola olhar para os vários lados, vai ver coisas diferentes. Quando olha para fora, para a direita naquele desenho, vê uma barreira alta. Mas quando olha para a esquerda, ou para dentro, vê um altinho e depois mais à frente é que vê a barreira. Diz-se então que o nosso vácuo quebra a simetria. E esta quantidade V que aparece aqui é o que nós chamamos o valor espetável do vácuo. Pronto, finalmente, uma das consequências disto é que vai aparecer um termo no Lagrangiano deste género. Este termo corresponde a um termo para uma massa de um fóton de EV. E como este termo aparece apenas quando a simetria é quebrada, isto não nos estraga a teoria com diagramas que nós não conseguimos renormalizar. Ok, eu preciso só de notar, antes de avançarmos, que isto só foi possível porque o nosso escalar é carregado eletricamente. Aqui, que é igual a 1. Ou seja, ele transforma-se na nossa simetria, não estando na representação trivial da respectiva simetria. Isto é importante, pois se nós tivermos várias simetrias e só quisermos quebrar algumas delas, o nosso campo escalar só vai poder ser carregado, ao ter representações não triviais, nas simetrias que nós queremos quebrar, mas não nas outras, onde ela vai estar na representação trivial, como é o caso da relatividade restrita neste caso, está na representação trivial, porque senão nós teríamos que quebrar a relatividade restrita. Ok. Então eu vou voltar ao meu esquema
e vou substituir o último passo por descobrir o vácuo. Reparam que este é o passo, e neste passo eu não uso a palavra escolher, pois a estrutura do vácuo já fica definida quando nós escolhemos a representação dos campos escalares no segundo passo. No entanto, nós temos sempre que verificar que o vácuo existe e é estável. E para além disso, na eventualidade de existirem dois ou mais mínimos estáveis, nós temos que escolher em qual deles é que queremos trabalhar. Ok, pronto. Finalmente, nós estamos então prontos para ir olhar para o modelo padrão, ao sistema model. Como seria de esperar, nós voltamos a ter a relatividade restrita e as três representações que nós já discutimos, mas agora nós temos mais simetrias de Cage. Continuamos a ter o 1 do eletromagnetismo, mas agora temos também o SU2 da força fraca e o SU3 da força forte. Bem, tal como o 1 representa rotações no espaço complexo, o SU2 e o SU3 representam rotações noutros espaços matematicamente mais complicados. Da mesma forma que o 1 faz aparecer o fotão, o SU2 faz aparecer os bósons W e Z e o SU3 faz aparecer os gluões. Ok, vamos então tentar organizar as representações destas duas simetrias numa tabela. Cada uma destas simetrias volta a ter uma representação trivial e uma representação fundamental. Bem, as representações fundamentais são vetores com duas componentes, no caso do SU2, e com três componentes, no caso do SU3. Mas, para não as confundirmos com os vetores da relatividade, chamemos-lhes dubletes e tripletes. Já as representações triviais, as que não se transformam sob a respectiva simetria, são parecidas com os escalares da relatividade, mas chamam-se singletes. Ok, agora podemos tentar escolher os nossos campos no modelo. E é agora que aparecem aquela carrada de quartos e leptões que vocês já devem ter ouvido falar. E aqui estão eles. Bem, isto parece um bocadinho diferente daquilo que vocês conhecem. Mas já lá chegamos. Para já, eu quero notar que estão aqui três famílias que são basicamente cópias umas das outras. Vamos então olhar apenas para uma. Pronto, assim já está um bocadinho melhor. Mas para chegarmos a algo mais familiar, temos que passar para o terceiro passo, que é descobrir o vácuo. Mas a gente ainda não tem aqui o escalar vai ter vácuo. Ora, nós sabemos que queremos dar massa aos bosões W e Z da força fraca. Isso significa que nós temos que quebrar a simetria da força fraca, ou seja, o SU2. Como nós não queremos quebrar mais nenhuma simetria, nós temos que colocar o nosso escalar na representação trivial para todas as simetrias, exceto o SU2, que vai estar na representação fundamental. Isso coloca o nosso escalar aqui. Bem, agora nós temos que nos perguntar quais é que são as consequências de quebrar SU2. Para isso, vamos olhar para os dubletes de SU2 na sua forma vetorial. Esta simetria representa rotações neste espaço, por isso, quando SU2 está intacto, as duas componentes são equivalentes. Mas, quando nós quebramos a simetria, estas deixam de ser equivalentes e passam a representar partículas diferentes. Ok, agora as partículas de baixo já vos parecem familiares. Temos o eletrão, aqui, o neutrino, os quarks up e os quarks down. Mas eu ainda não vos expliquei o que são esses índices R's e L's. Bem, estes representam, por exemplo, os elétrons de esquerda e os elétrons de direita. Right and left. Estas partículas de esquerda e direita estão numa representação ligeiramente diferente dos spin-offs que eu vos mostrei, em que vivi, e são precisos um de esquerda com um de direita para obter um spin-off completo, como o de que eu vivi. Mas bem, sabendo isto, vocês agora devem estar a perguntar porquê que eu não pus aqui um neutrino direito. Assim sim, a teoria tem a arte de estar mais completa, não é? Bem, eu não os coloquei aqui logo porque a teoria assim prevê que os neutrinos têm uma massa da mesma ordem que as outras partículas, o que não é verdade. E como o modelo padrão foi criado antes de sabermos que os neutrinos têm massa, ou seja, pensavas que os neutrinos não tinham massa de todo, a solução deles foi apagar o neutrino de direita, porque assim não há tempo de massa. Bem, nós hoje em dia não sabemos se os neutrinos de direita existem ou não, mas para a teoria ficar com o ar completo, eu vou deixá-los aqui entre parênteses. Pronto, finalmente, só me falta dizer onde raio é que anda a famosa partícula de Higgs no meio disto tudo.
Bem, eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas a partícula de Higgs é o que sobra do φ quando nós retiramos o vácuo. Ok, organizando lá em cima os nossos bósons de gauge, temos finalmente todos os campos do modelo padrão. Podemos então continuar a escrever o Lagrangiano. Então, primeiro temos o termo cinético dos gluões, depois temos o termo quadrático, quadrático dos gluões, depois temos o termo cinético dos doubles. Ok, pronto, eu vou-vos mostrar uma versão um bocadinho mais compacta do modelo standard. Isto é como se escreve o modelo standard antes de quebrarmos a simetria e de fazermos algumas outras expansões que têm de ser feitas. Assim está um bocadinho mais simples, não é? E lembrem-se, este Lagrangiano é o único normalizável contendo as simetrias e os campos que indicamos. Ok, agora só para fazer aquilo que eu digo no título, não é? Vou tentar ir um bocadinho além do modelo padrão, dando-vos um exemplo bastante simples. Vamos pegar nas simetrias do modelo padrão e vamos adicionar uma nova simetria. Mais um 1. Isto significa que temos um novo bóson de gauge, parecido com o fóton, que podemos chamar zelino. Bem, continuando para o segundo passo, nós voltamos a ter todos os campos do modelo standard, mas, atenção, eu não quero que exista uma nova força parecida com o eletromagnetismo, graças a este 1. Uma simetria desse género não existe no mundo real. Então, a minha solução é tornar esta nova força que vem com o 1 parecida à força fraca, dando massa a este zelinho. Para isso, eu vou precisar de um novo escalar que seja trivial em todas as simetrias, mas que tenha carga no novo 1. Chamemos-lhe ρ. Este ρ vai desenvolver um valor no vácuo que vai ser responsável pela massa do zelinho e vai sobrar um novo campo de Higgs que podemos chamar de H'. Ok, depois de fazermos as contas e verificarmos que este vácuo está bem definido e existe, podemos então escrever o Lagrangiano. Ok, acho que não ganhamos muito em escrever o Lagrangiano agora, mas é parecido com o do modelo standard, com alguns termos a mais. Mas então, e em que é que essas novas duas partículas me ajudam? Ora, lembram-se do problema das massas dos neutrinos? Ora, a presença deste novo campo de Higgs permite a existência de diagramas em loop deste género. Estes diagramas não são infinitos e dão uma massa bastante pequena aos neutrinos. Bem, mas este modelo assim tão simples para explicar a massa dos neutrinos já foi escolhido experimentalmente, apesar de algumas extensões deste modelo ainda serem possíveis. Deixem-me então contextualizar este modelo em algo que está um bocadinho mais na moda, a matéria escura, ou dark matter. Bem, ambas estas partículas são possíveis candidatas para matéria escura, mas não é isso que eu hoje vos quero propor. Suponhamos que a matéria escura é um campo de uma partícula que eu não conheço. Chamemos-lhe aqui. Bem, até podem ser vários campos que eu não conheço. Não sei em que representações estão, que cargas é que têm, como interagem entre si, não sei nada. Só sei que a grande dificuldade em detectá-los é que não interagem com o modelo standard. Mas, em princípio, não há razão para eles não poderem interagir com o meu Z' e o meu H', que, por sua vez, interagem com o modelo padrão. Bem, se isto acontecer, nós poderemos detectar matéria escura através deste tipo de diagramas. Estes diagramas basicamente representam o scattering, nesse caso, entre um eletrão e a matéria escura. E aqui as minhas novas partículas servem de intermediário na interação da matéria escura com o modelo padrão. E mesmo que a matéria escura seja parte daqueles modelos muito complexos que vocês conhecem, como SU5, ou supersimetria, ou mesmo SO10, ou outras teorias de grande unificação, a interação da matéria escura com o modelo padrão também poderá ser algo deste género. E como estes Z' e H' estão muito menos restritos em termos simétricos do que os bosões das grandes unificações, eles são perfeitos para comparar com as experiências e indicar-nos que caminho é que devemos seguir. Ok, pronto. Acho que já toquei em muitos tópicos hoje e se calhar por hoje já fico contente. Espero que isto não tenha sido algo demasiado confuso, mas por outro lado vocês tenham ganho uma nova perspectiva sobre como é que funciona o modelo padrão e, por extensão, o resto da física de partículas. Obrigado pela atenção.
Alguém tem alguma pergunta para o Ricardo? Posso fazer uma pergunta? Ok, portanto, pode voltar àquele slide onde tinhas tipo a tabela dos singletos e tripletes e dupletes de cor e sabor e assim. Deixa-me só tentar, ok. Os de cor. Esta ou mais à frente? Esta aqui. Yeah, onde põe meter-te o neutrinho direito aí, essa cena? Este? Yeah. Pronto, e depois estás a explicar. Pronto, e está assim, tipo campo de X e tudo. Ok, muito fixe. Então não quero ser ridículo, mas sendo. Então e X com cor? Não há por aí? Não é tolos a fazer isso? Então, se te lembras, o que eu disse quando eu falei sobre quebrar as simetrias, é que quando nós queremos pôr um campo com vácuo, nós queremos que ele seja, nós queremos que ele tenha, que ele seja carregado apenas nas simetrias que nós queremos quebrar. Ele não pode ser carregado nas outras. E para um X ter cor... Isso ia dar massa ao gluão. Exatamente. E se ia quebrar SU3, ia dar massa ao gluão e nós íamos ter uma força fraca de baixo range. Não é? Portanto, ou seja, um quark lançava um gluão e o gluão decaía logo noutras partículas porque o gluão tem massa. Ou seja, nesse caso não haveriam protões, não haveriam neutrões, não haveríamos nós, não haveria nada, não é? Então só resta mesmo isso. Diz? Então só resta mesmo isso, mesmo tipo. Por mais dubletos e singletos de sabor. Calma, não percebi. Então só te resta por mais dubletos e singletos desses que já temos. Sim. Portanto, em geral só posso pôr coisas desse género, exatamente. Portanto, eu posso, por exemplo, se formos olhar para... Eu não sei exatamente muito sobre SU5, mas eu sei que nós temos uma espécie de escalar que é, que é carregado nesta simetria que é o SU5. E depois, quando nós quebramos, sobra-nos o escalar do SU2 e depois sobra-nos também um escalar no SU3. Mas o que acontece é que nós temos um escalar, portanto, sobra-nos um escalar aqui realmente naquela teoria. Porquê que aí não há problema? Porque, como veio da simetria anterior, acontece que este escalar não tem vácuo. Ou seja, eu posso pôr ali escalares que não têm vácuo. E para quem estuda assim, axiões ou assim, eu acho que é aí que eles entram. Portanto, são escalares que não têm vácuo, mas são carregados de cor. Acho que é isso. Ok. Fixe. Obrigado. Rita, tens a mão no ar. Queres fazer uma pergunta? Sim, eu espero que me consigam ouvir. Mas se puderes, podes voltar ao slide de Beyond the Standard Model. É que eu morri aí um bocadinho. Aqui, Tipo, podes explicar assim a ideia? Não, o primeiro de todos. em que estou interessada. pois é este, só que eu tenho isto à frente. Desculpa. Não, tudo bem. Pronto, eu vou só apresentar. Tá? Apresentar. You understand the model. Nanã. Portanto, qual é que é exatamente a dúvida? Se podias voltar tipo, a explicar a introdução. Ok. Porque tipo, eu não percebi muito bem qual é que era a necessidade de introduzir os outros dois. Qual é que é a necessidade de introduzir? Portanto, Sim. não, a necessidade de introduzir é que vão-me resolver outros problemas. Portanto, por exemplo, eu dei-vos o exemplo dos neutrinos. Temos a massa dos neutrinos. Como é que eu dou massa aos neutrinos? Ou seja, a solução para esse problema e outros problemas que nós temos em física de partículas, a solução é sempre voltar aos nossos dois coisas iniciais, que é simetrias e campos, e alterar isso. Porque só alterando isso é que nós podemos ter nova física. Porque senão a física, se nós não alterarmos esses dois, a física é sempre a mesma. Então, o que eu fiz foi dar um exemplo de como é que nós expandimos o modelo standard e é adicionando uma simetria. Mas agora, não há necessidade de ser exatamente esta. Pode ser ali um novo SU2, por exemplo. Há pessoas que, por exemplo, adicionam um SU2 só para a parte, os eletrões de direita e os neutrões de direita serem um novo doblete SU2 desse novo SU2, por exemplo. Portanto, há muitas teorias, incluindo, por exemplo,
aquelas que eu falei mais à frente, o SU5, que substitui essas simetrias todas. Mas pronto, portanto, basicamente é experimentar uma nova teoria e ver que problemas é que eles nos podem resolver. Eu estou a olhar para o lado porque vocês estão aqui ao meu lado. No meu outro aqui. Mas sim, é isso. Ainda ficou alguma dúvida? Não, era só para explicar outra vez por alto, mas acho que já Ok, percebi, obrigada. Pronto. Portanto, a ideia foi depois mostrar-vos dois exemplos, com os neutrinos e a matéria escura. Sr. Ribeiro. Eu tenho uma questão que é um bocadinho mais do ponto de vista da curiosidade, ou seja, tu quando fazes estas extensões, ok, tu sabes que as teorias que tu já tens têm que satisfazer estas simetrias, não é? Mas tu vais sempre buscar grupos, vamos dizer, simples, ou grupos bastante standard, portanto, SUs, SOs, Us. Sim. A questão é, a razão de tu não considerar grupos mais complexos que não têm estas estruturas é por ser complexo ou há uma razão por trás? Porque tu podias ter nova física com grupos que não são estes, não é? Bem, por exemplo, agora um exemplo de uma simetria que sai um bocado disso é a própria supersimetria. Portanto, o modelo da supersimetria é um... Eu, por acaso, não sei exatamente se aquilo é considerado um grupo, mas I guess que é, porque é uma simetria. Não sei se tu achas... O que é que tu achas disso? Não sei, ou seja, mas o que é que tu, quando colocas SUSI, tu colocas o quê? É aquilo que estavas a dizer no fim, de colocar SU5 Portanto, e no fundo, SO10? eu pego num modelo standard e adiciono uma simetria que é uma simetria discreta, ou seja, não é destas que são contínuas, Uhum. mas I guess que é um grupo. Uma simetria discreta também é descrita por um grupo. Sim, sim. Yeah. Aquilo há de ser um grupo. Eu é que não sei qual é. Mas pronto, no fundo tu adicionas uma simetria que leva fermiões a bosões, ou seja, ligas. Onde é que estão os meus bosões? Pronto, ligas os bosões aqui, os VMUs, aos fermiões, que é uma simetria discreta que os substitui. E, portanto, com isso vem uma data de partículas novas. Por cada fermião vem um novo bosão e por cada bosão vem um novo fermião. Pronto, isso é um exemplo de outras simetrias. Sim, pronto, mas o que eu estava a dizer é só que vamos sempre buscar estes grupos Pois, eu que percebo. não é? São grupos de Lie, usando termos, não é? Mas são grupos que dá para categorizar muito bem, não é? Mas tu tens outros grupos que não caem nestas categorias bonitinhas Pois. de teoria de Eu estava grupos a e ver que podiam ser outras extensões, só que eu presumo que seja bastante difícil Pois de é isso. incluir isso. O problema, em termos de dificuldade, há de ser as representações. Porque nós vamos ter representações que não são de todo assim tão simples como vetores, não é? Mas, Sim. em teoria, essas teorias devem existir, não é? Mas também, nós até agora no modelo standard, isto está a funcionar bem, não é? Portanto, se calhar, para ver passos pequeninos e não pensar demasiado longe, este Tirando, tipo de tirando, extensões pequeninas, tirando 95% do universo, mas pronto, isso pronto, são exatamente. detalhes, Ok, não é? falta essa parte, mas essa parte, Pequenos eventualmente detalhes. vai ser. Mas pronto, obrigado. Uhum. Então, se calhar pegando numa dúvida bastante mais simples, naquele momento em que tu tinhas os diagramas de Feynman há bocado, Os últimos? mais para trás, não, no Atrás? início, No no início. início. Porquê que estavas a somar? Ou seja, a ideia era que em vez de teres o da esquerda, poderias ter o da direita. Não, não é em vez. É que eles ambos existem. Uhum. E experimentalmente, quando eu colido duas partículas, eu não sei qual deles é que aconteceu. Ok, há uma probabilidade de acontecer uma Sim, probabilidade. Okay. exatamente, há uma probabilidade e a probabilidade é proporcional a esta coisa que eu ponho aqui em baixo, ao E e ao infinito. Que é o que eu chamo de amplitude. Mas depois, Ok, pronto. já Eles percebi, têm já amplitude. percebi. Portanto, cada diagrama tem a sua amplitude e depois eu somo e, portanto, no fundo, a soma tem que dar uma dada probabilidade, que é a probabilidade do eletrão emitir um fóton, por exemplo. Uhum. E não pode ser infinito uma delas, senão. Sim, exatamente. Aliás, o final não pode ser infinito. O processo todo não pode ser infinito. Foi o que eu tentei resolver.
Porque portanto, eu mantive este infinito, só que eu disse, esta aqui também é infinito, portanto cancela. Eu não quero entrar aqui numa mini aula de renormalização, mas porquê que isso é uma coisa que faz sentido? Porquê que faz sentido? Porquê que não faz sentido? Porquê que isso é uma coisa que é válida? É que, da forma como tu estás a explicar, parece quase só uma hack. Tipo... É um bocado, quer dizer, de certeza que quem inventou isto não pensou que fosse a solução final, acho eu, mas I guess que é o que nós fazemos hoje em dia. Mas a verdade é que nós temos que pensar, sempre que estamos em física, e isto agora é em física em geral, nós temos que pensar quais é que são as nossas quantidades físicas, aquilo que nós podemos realmente medir. E acontece que nós não podemos medir isto que está aqui no Lagrangiano. Ou seja, estes termos que aparecem todos, até mesmo a própria massa das partículas, que é o termo que aparece no Lagrangiano, nós não conseguimos medir aquilo. O que nós conseguimos medir são estas somas de uma data de diagramas. E isso é que nós chamamos de física. Ok. Espero que tenha melhorado um bocado. E essa carga efetiva é a carga do elétron no fim? Sim, é a carga que eu realmente meço. Portanto, Ok. a carga que está lá na Wikipédia é eficaz. Não é o que realmente aparece no Lagrangiano. Ok. Acho que é só importante dizer que a diferença é pequenina. Acho que é só importante dizer isso para o pessoal não ficar a achar que É a diferença entre o quê? ou seja, a diferença entre o E efetivo e o E do primeiro diagrama, a diferença não é abismal. Não, porque o E do primeiro diagrama é infinito, não te esqueças. O que tu estás a comparar é fazer as contas só com o primeiro diagrama e medir experimentalmente, Exato. e fazer as contas com os dois diagramas e medir experimentalmente. Exato. Pronto. Portanto, é isso que estás a comparar. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, se calhar pegando no que tu estás a fazer, onde é que o que tu estás a fazer se enquadra aqui? Onde é que eu estou a fazer? Por exemplo, ok, imaginem, pronto, eu só adicionei, bem, agora estou a andar aqui para baixo, não nem sei, pronto. Estou aqui uma data de X, não é? Eu posso ir adicionando X, bem, eu queria que fosse X lá em baixo, mas pronto. Portanto, no fundo o que eu estou a fazer é multi-X, ou seja, eu estou focado em adicionar campos escalares, campos de X, portanto, como este aqui em baixo. Ou seja, por exemplo, eu pego numa teoria e vejo se os vácuos está bem definido, e entre outras coisas, e depois faço umas contas. Por exemplo, uma teoria que eu estou um bocado focado agora é uma teoria que onde é que está o meu modelo standard? Ok. E está aqui. Pronto. Portanto, o modelo standard tem um doblete de X. Pronto. A teoria que eu estou mais focado agora tem 2 dobletes e um singlete. Ou seja, tem 3 coisas no total. E acontece que, a partir do momento em que temos 2 dobletes e um singlete, aparece um novo termo lagrangiano que tem umas características muito específicas. Aliás, até é um termo um bocado feio, porque tem uns epsilons e uns tensores um bocado estranhos. Mas esse termo muito específico faz aparecer novos diagramas, que são diagramas que até agora foram pouco estudados nos decaimentos de várias coisas, nos decaimentos do próprio Higgs, por exemplo, ou nos decaimentos de alguns quarks. E, portanto, isto faz aparecer novos diagramas. E agora eu tenho que fazer as contas, portanto, aquelas contas complicadas com os loops que dão infinitos, mas depois cancelam. E depois de ter essas contas feitas, vou pegar no computador, gerar uma data de pontos e tentar constrangir as variáveis no meu Lagrangiano. Ou seja, no fundo, no fim, eu vou ter o meu Lagrangiano gigante, que tem uma data de termos, tem este G, tem aquele M, tem aquelas coisas todas, e no fundo eu quero saber que valores para esses parâmetros é que estão de acordo com a experiência. Ou seja, vou lá,
meto o modelo no meu computador, o computador compara com os dados do LHC e eu digo, ok, a massa daquela partícula, se for para este modelo, tem que estar em 3x, mas a massa da outra já tem que estar em 3x, e o complemento deste tem que estar em 3x. E vejo qual é que é o espaço de parâmetros que está disponível com a experiência neste momento. E com isto eu vejo se a teoria é uma teoria viável e que as outras pessoas devem continuar a estudar e tentar resolver problemas como a da massa dos neutrinos ou da matéria escura, ou se o problema, ou se o modelo já é um bocado descartável e podemos mandá-lo embora. Ok, então, acho que é mais ou menos isso. Quando dizes mandar embora, é tipo acrescentar um termo novo ou um par de termos novos? Ou... Não, quando eu disse mandar embora é, portanto, se ele já, portanto, se ele não satisfizer os dados que nós medimos, né? Se ele não encaixar nos dados experimentais, portanto, ele já não é verdade, não é? Portanto, já não é o modelo que estamos à procura, não é? Mas sim, uma das opções é continuar a adicionar uns termos e ver se eles cancelam. Por exemplo, uma das coisas que eu estou à espera ao adicionar 2 dubletes e um singlete é que se calhar algumas restrições do modelo só com 2 dubletes deixam de existir. Se calhar agora isto já vai nos abrir um bocado algumas portas por causa disso. Porque o modelo com 2 dubletes é um modelo muito estudado. Se calhar a seguir ao modelo standard é um modelo mais estudado, ou com 2 dubletes. E eu peguei nesse e adicionei mais um pequeno, um singlete. Isto porque pensando, imagina, chegavas a um modelo com 150 termos que Sim. batia ali certinho com os resultados experimentais. Nada te garantia que não conseguias construir um Lagrangiano com menos termos que também representasse com a mesma precisão os dados experimentais. E nada te garantia que esse era mais certo que o outro. Porque, pronto, também o que é certo, né? Mas desde que represente... Okay. Portanto, o problema aí é, portanto, nós quando temos um modelo standard, imagina, nós temos, um modelo standard tem, quer dizer, por acaso não tem assim tantos, mas vamos dizer que tem para aí 20 termos, modelo standard. E portanto, mas dentro, isso significa que o modelo standard tem 20 parâmetros independentes, ou seja, 20 experiências são o suficiente para descrever estes 20 parâmetros. Ou seja, isto significa que se eu ajustar os valores do meu fit, eu tenho liberdade completa para o modelo ser exato, se eu tiver essas 20 experiências. Ou seja, o que eu tenho que fazer é fazer um ajuste destes 20 parâmetros com 20 experiências e depois ir à 21ª experiência, que é em geral independente, e ver se ela continua a bater certo com o modelo padrão. Só a partir daí é que nós podemos ter coisas certas. Dizer que a teoria é boa ou não. O que acontece é que quando eu começo a adicionar assim tanto termos no Lagrangiano como tu querias que eu adicionasse, o número de coisas vai começar a aumentar e nós começamos a deixar de ter experiências para tornar aquilo físico, o ajuste físico. Portanto, o que nós podemos fazer é ir um bocado de experiência a experiência e ver pequenos desvios, que é o que eu faço ao adicionar poucas coisas, como apenas aquela simetria que eu adicionei há bocado, que é uma coisa pequenina. Ok. Por isso é que, por exemplo, é bastante difícil testar assim a supersimetria, porque na realidade nós temos muitos parâmetros que podemos ajustar àquilo. Eles estavam à espera de encontrar as partículas agora no LHC, mas pronto, a gente não encontrou, e isso é outra maneira de excluir as teorias, é não encontrar as partículas que ela prevê, não é? Por isso é que às vezes as teorias com muitas partículas ou com muitas coisas, às vezes fica difícil. Não, às vezes não há muita física ali para descobrir, por enquanto. Então, para terminar, aquela pergunta da praxe que fazemos toda a gente de quando é que decidiste que pronto, vou fingir que eu não sei, quando é que decidiste que querias fazer isto, não é? E estudar física de partículas? Bem, eu decidi que queria estudar física de partículas bastante antes de ir para o técnico. Mas, bem, e tive direcionado a vir para o CFTP para ir no fim do meu primeiro ano. Já antes estava bastante interessado em física de partículas e queria ir, mas só decidi que realmente queria fazer a tese aqui no CFTP, foi no fim do meu primeiro ano.
Acho que Ok. Como é que uma pessoa decide assim tão cedo? Ou seja, tipo, no primeiro ano temos cadeiras, metade das cadeiras que temos é tipo matemática. Portanto, pois é verdade, é verdade. Bem, o que eu diria é tentem arranjar interesse em alguma coisa, mesmo que não seja aquilo que vocês acham que vão fazer, ok. Se arranjar alguma coisa que tenha interesse, explorem, não precisam de cadeiras. Portanto, a partir do fim do quarto ano, vocês já não aprendem com cadeiras, aprendem a estudar. Portanto, aventurem-se a estudar. Se arranjarem interesse, estudem e vejam os que gostam daquilo. Acho que é o conceito que eu posso dar. ok. E é um bom conselho. Portanto, se mais ninguém tem perguntas para o Florentino, pedia para ligarem os microfones e batermos palmas para agradecer. Obrigado por me receber. Obrigado a nós por teres aceitado este desafio e ao resto do pessoal, obrigado por terem vindo e fiquem atentos que o próximo método de financiamento também já está aí à porta. Acho que é na próxima quarta. Exatamente. Quarta Mas ou depois quinta? nós... Não sei, logo se vê. depois nós damos mais informação. Pronto.